Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Vamos prosseguir na playlist de Física Aplicada para o Ensino Médio. Nessa sequência, no estudo da Física Moderna, nós estamos falando da Mecânica Quântica. E vamos trabalhar esse exercício que está relacionado ao princípio da incerteza de Heisenberg. Em um experimento de física moderna, foi utilizado um microscópio de elétrons para determinar a posição de um elétron dentro de um átomo, com uma incerteza de 3 vezes 10 elevado a menos 12 metros. Então já se conhece o valor atribuído à incerteza com relação à posição do átomo. Aplicando o princípio da incerteza de Heisenberg, qual a incerteza mínima da quantidade de movimento desse elétron? Trouxe os dados para cá. O ΔP indica a incerteza com relação à posição. É muito comum aparecer um ΔX. E o ΔQ é para indicar a incerteza, nesse caso a incerteza mínima da quantidade de movimento. ΔQ vai ser a incerteza da quantidade de movimento. As formas já foram demonstradas para você, eu vou repetir. É um exercício relativamente simples. Eu posso colocar assim, ó, multiplicando esses dois casos aqui. É o ΔP, pode ser assim, vezes o ΔQ maior ou igual que a constante de Planck dividido por 4π. Quero fazer um comentário com relação a essa forma. Só lembrando das letrinhas, pessoal, você pode encontrar assim, ó, ΔX vezes ΔP. O X significa a incerteza da posição e o P significa a incerteza com relação à quantidade de movimento. Ok, eu estou usando essa linguagem que talvez seja mais prática. ΔP para a incerteza da posição e ΔQ para a quantidade de movimento. Mas você sabe que vale a mesma coisa. Maior ou igual, o detalhe é esse aqui, ó. Você pode encontrar assim, ó. Depois do símbolo aqui da desigualdade, eu estou colocando o H dividido por 4π. E você pode encontrar assim. E é a mesma coisa por quê? Porque esse H cortado, ele significa exatamente a constante de Planck dividido por 2π. Então tem que lembrar desse detalhe. Esse símbolo aqui, o H cortado, significa o H, que é a constante de Planck dividido por 2π. Então vamos ver. Se eu trocar aqui, ó, por H sobre 2π, vê se fica igual a fórmula que eu estou usando. Então, no lugar do H cortado, é o H sobre 2π. Só que tem um 2 dividindo. Então, é divisão de fração com fração. Então, é H sobre 2π, tem que multiplicar invertendo a segunda. 1 sobre 2. Então, você está vendo que vai dar H vezes 1 é H, e 2 vezes 2, 4. Permanece o π. Então é por isso que pode ter aqui, ó, o H sobre 4π, depois do sinal da desigualdade. É a mesma coisa. Às vezes fica mais prático assim. Então, feito o esclarecimento, vamos resolver o nosso exercício. Nós queremos saber a incerteza mínima da quantidade de movimento. Então é isso aqui, ó. Você pode isolar isso já. Não tem problema nenhum. Vamos ver se vai ficar melhor assim. Vou isolar o ΔQ. Aí fica maior ou igual ao H dividido por 4π. E esse que está multiplicando passa dividindo o ΔP. Então não substitui nada. Vamos começar então. O que eu encontrar aqui é a resposta. É o ΔQ. É a incerteza mínima em relação à quantidade de movimento. Então vamos trocar o H. O H é a constante de Planck. É 6,63 vezes 10 elevado a menos 34. Dividido. 4π. O π deve ser considerado 3,14. Dividido. E agora o ΔP é o 3 vezes 10 elevado a menos 12. Ok, vamos prosseguir aqui.
Tem uma passagem aqui, vou fazer o passo a passo. 6,63 vezes 10 elevado a menos 34, dividido. 4 vezes 3,14 dá 12,56, dividido por 3 vezes 10 elevado a menos 12. Eu vou dividir o 6,63 por 12,56. Estou fazendo essa divisão aqui, ó. Dá 0,527. Vamos colocar 0,53. Então é 0,53 vezes o 10 elevado a menos 34. Então agora ficou sendo dividido por 3 vezes 10 elevado a menos 12. Agora o 0,53 dividido pelo 3, essa divisão, vamos considerar 0,17. Então 0,17 vezes o 10 elevado a menos 34, dividido por 10 elevado a menos 12. Passo a passo para não confundir. Então nós vamos ficar aqui com 0,17 vezes 10 elevado a menos 34, e esse aqui pode subir e fica multiplicando e troca o sinal do expoente. Ele agora fica positivo. Ok? Era menos 12, ficou positivo. Então, continua aqui. Tudo isso aqui é para responder o ΔQ. Então, eu tenho 0,17 vezes 10. Menos 34 mais 12 é menos 22. A incerteza na quantidade de movimento é dada pela unidade quilogramas metros por segundo. Bem, essa resposta ela está pronta, mas não está em notação científica. Então, deixando em notação científica, a vírgula vem para cá. Então, é 1,7 vezes 10. Agora tem que mexer no expoente. Esse número, que era um decimal, agora ficou 1,7. Então, era um número pequeno, ficou grande. Por esse motivo, nós temos que subtrair, colocar um menos aqui, e verificar quantas casas a vírgula se deslocou. Uma casa deslocou. Então, é menos 1 com menos 22, menos 23. Quilograma metros por segundo. Então, isso aqui é o ΔQ. Então, eu trouxe para cá, ó, ΔQ maior ou igual. ΔQ maior ou igual. E a pergunta é essa: qual a incerteza mínima da quantidade de movimento desse elétron? 1,7 vezes 10 elevado a menos 23 quilogramas metros por segundo. Então fica válida essa propriedade. Quando nós temos uma grande precisão em relação à incerteza da posição, nós teremos uma pequena precisão em relação à incerteza da quantidade de movimento. Esse número é menor que esse. E pode, evidentemente, ter um resultado invertido, porque a propriedade é essa, ou vice-versa. Chegamos ao final desse exercício. Eu fiz aqui um passo a passo para você compreender como se chega na resolução e desenvolver também essas habilidades. Se você viu o vídeo até agora, gostou, não se esqueça do like. É muito importante o like, o compartilhamento, a inscrição no canal. E quando você aciona o sininho, você recebe todas as postagens. Só assim que você fortalece o meu trabalho e mostra para a plataforma que o conteúdo é relevante. Então ele vai chegar a muitas pessoas. Até o próximo vídeo. Sucesso para você. Tchau!